Boa noite, irmãos e amigos. Vamos a Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. A pregação tem como título Satanás, que punição. Diz assim a palavra de Deus, então. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta, lida num trecho curto, mas de um significado tremendo para a humanidade, para os crentes, para os teus fiéis, que tanto sofreram nas mãos deste ser que se tornou extremamente maligno e teu inimigo máximo. Obrigado por esses poucos versículos da tua palavra, que tem dado alento, com certeza, ao longo desses 2000 anos em que Apocalipse está escrito, registrado, dado alento a tantos que sofreram não apenas perseguições físicas atrozes, cruéis, físicas em termos de segurança pessoal, de ataques à família, mas os que têm sofrido, nós temos sofrido, incluindo essa geração, obviamente, dos ataques internos desferidos por ele contra nós. Então, obrigado, porque essas palavras estão aqui, porque João pôde ver com os olhos dele estas coisas. Certo que foi em visão, mas em visão não menos real do que a realidade será um dia. Foi tão real quanto. Que esta pregação caia fundo nos corações dos que são perseguidos hoje pelo diabo. Crentes que são perseguidos sabendo que ele se trata de um inimigo. Pior ainda são aqueles que ainda nem sabem que o diabo é inimigo deles. Nem sabem ou não creem que o diabo existe, inclusive. Mas que o teu Espírito Santo abra a mente, os corações, para todos nós, cada um de acordo com a própria necessidade de conhecer melhor a tua palavra e especialmente neste particular da existência e das ações, da interferência do diabo em nossas vidas. Obrigado pelo teu ensino e pela tua revelação. E que Cristo seja honrado com esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos e agradecemos. Amém. Nós comentamos sobre a grande batalha complexa chamada Armagedon na última pregação, quando Cristo veio com seus exércitos, desceu do céu e enfrentou o anticristo com seus exércitos também e venceu a besta que é o anticristo e o falso profeta e os jogou vivos no lago de fogo e matou os outros com a sua espada. Falamos
disso tudo na semana passada e terminamos perguntando, mas e Satanás? O grande criminoso, o principal responsável por tanta desgraça na criação, desde a tentação de Adão, e incluindo a tentação de Adão. Onde está ele, o leão que ruge, procurando alguém para devorar? Capítulo 19 termina sem se falar nele. Ficou esquecido num canto à parte, aproveitou para sair de fininho e escapar para algum canto escuro do universo. Ficamos de ver hoje. Na realidade, Deus tinha um plano muito especial para Satanás. Um plano humilhante, degradante, à altura do que merece aquele anjo do mal. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Chave do abismo. Que abismo? Nós falamos bastante sobre um abismo lá em Apocalipse 9, quando nos referimos à quinta trombeta. E na época eu li, descrevi o que alguns eruditos do grego descrevem com precisão sobre o que significa esta palavra no grego, traduzida por abismo. Então, eu vou ler novamente essas passagens, abrindo aspas. Sem fundo, ilimitado, profundidade imensurável, abismo. Aí vem, Strong diz assim: fenda nas partes mais profundas da terra, usada como receptáculo comum dos mortos e especialmente como habitação dos demônios. Fecha aspas. Já vemos que é um lugar misterioso, difícil até de descrever. O autor já fica em dificuldade para encontrar palavras para descrever exatamente o que é esse abismo. E, de fato, não podemos ir muito além disso. Tem um outro, aliás, uma dupla de eruditos também, entre aspas, abre aspas, local dos mortos e onde o diabo é mantido, morada da besta. Nós vamos ver isso depois. Aliás, já vimos no passado, isso era lá em capítulo 9, como eu estou relendo. E de Abaddon, o anjo do mundo dos mortos, fecha aspas. Misterioso este lugar aqui. E além dos 3 usos no capítulo 9, que já vimos, da palavra abismo, ela é usada mais 4 vezes em Apocalipse. 2 para se referir ao local de onde surge a besta, o anticristo, ele surge de lá. Comentamos isso no capítulo 9, tanto que falamos que o anticristo é um ser humano, mas tão dominado pelo diabo, tão influenciado, que ele tinha algo mais de demoníaco do que no ser humano qualquer, a ponto de estar no abismo. Comentamos isto. Misteriosamente, o anticristo será um homem, mas extremamente dominado pelo diabo, inclusive estava preso nesse mesmo, entende-se, esse mesmo abismo. Comentamos isso lá no capítulo 11, e agora estamos no capítulo 20, onde 2 vezes novamente é referido o termo abismo. Agora falando, como nós vamos ver, da prisão de Satanás. E a palavra é usada também para um lugar onde estão presos alguns demônios. Lucas 8:31, eu quero ler, eu não vou explicar, mas apenas para nós vermos como a Bíblia trata disto sem arrudeio
Lucas 8:31. Rogavam-lhe, no versículo 30, Jesus perguntou a um endemoniado: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Esse abismo não é a queda de onde os porcos se precipitaram quando esses demônios foram permitidos sair daquele pobre homem e ir para os porcos que estavam ali na vizinhança, e os porcos se jogaram ou caíram do despenhadeiro abaixo. Esse abismo aqui, tudo indica, até onde podemos ver, não está falando do despenhadeiro, não. É do abismo, o lugar de demônios. Eles tinham saído de lá, por algum motivo estavam soltos, e imploraram a Jesus que não voltassem para lá, para esse abismo, que era um lugar terrível para eles. Então é um lugar muito esquisito e aterrador, esse abismo, que a Bíblia não explica muito bem, obviamente de propósito. Segundo Pedro, capítulo 2 e 4, também sem muita explicação, nós lemos assim, segundo Pedro 2 e 4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Mesma palavra aí, no plural. Mas, novamente, lugar em que demônios são mantidos, de alguma forma. E de uma maneira mais geral ainda, é chamada, ou se refere a reino dos mortos. Lá em Romanos 10 eu não vou ler. Lá na quinta trombeta, quando nós falamos no capítulo 9, saíram seres esquisitíssimos de lá, comparados com gafanhotos, comparado com escorpiões. E nós comentamos que eram altamente malignos e demoníacos. Então, tudo indica, não podemos provar, mas tudo indica que era este abismo do qual este anjo que João viu depois da guerra de Armagedon, depois de Cristo ter vencido todos os rebeldes, todos os não salvos da terra com a sua espada, jogado o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, João vê o anjo com a chave do abismo. Que abismo? Esse tal abismo, que nós não conseguimos nem explicar direito, mas fica óbvio, por várias passagens lidas, que tem tudo a ver com demônios sendo presos ali. E como vimos, soltos, como aqueles que foram para aquele homem, depois foram para os porcos, e pediram a Cristo para não voltar para o abismo, de onde obviamente tinham vindo. Então é algo assim, acima da nossa compreensão, mas tudo indica que a resposta é essa, é esse abismo que agora iria receber o diabo. E o demônio veio com a chave do abismo, muito provavelmente entregue pelo próprio Senhor Jesus Cristo, embora aqui não indique. Detalhe, esse abismo é um lugar provisório, nós vamos ver depois, noutra pregação ainda, em Apocalipse, que esse abismo vai dar os seus mortos para o lago de fogo eterno, onde já estavam, inclusive, o anticristo e o falso profeta. Então, Satanás irá para um lugar provisório, e esse abismo aí, até onde podemos ver, é um lugar provisório. Mas no caso de Satanás estar lá por um tempo, então não é até onde podemos ver. Está escrito claramente que ele vai ficar lá por um certo tempo. Depois vai sair, como veremos. Então, o anjo tinha duas coisas na mão.
esse grande anjo que João viu? A chave do abismo e uma grande corrente. E para que o anjo trazia essa grande corrente? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu. Ele diz por 1000 anos, mas depois eu comento o tempo. Aí no capítulo 3, na primeira parte, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Então a corrente foi usada para prender o ser maligno mais poderoso do universo. Não sei de que era feita esta corrente. Certamente é uma metáfora, mas uma metáfora de alguma coisa. Então, João viu alguma coisa que ele chamou de corrente e que prendeu Satanás. Agora, se era luminosa, se era fosforescente, se era o aspecto dela, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que era algo que aos olhos de João pareceu uma grande corrente. Não vai ser uma corrente de ferro que segurou navios, mesmo essas grossas, certamente não vai ser. Satanás romperia com muita facilidade. Mas essa aqui não vai dar para ele romper. É uma corrente super resistente, como eu disse, até o material do que é feito nós não temos a menor ideia, mas pareceu a João uma corrente. Então, você imaginar como uma corrente não é impróprio, creio eu, porque é como João viu e é como está escrito na Bíblia. Então, use as metáforas que a Bíblia se utiliza para você imaginar. É próprio você imaginar Satanás preso com uma corrente mesmo, que seja as que você conhece, as que eu conheço, e pronto. Mas tem algo aí? Tem. Às vezes, esse uso de metáfora pode levar alguns a dizer, não, essa corrente não existiu, não. É claro, né? Não é uma corrente dessas de ferro e tal. Isso é só uma metáfora. Para aí. Está certo, é uma metáfora, mas de quê? É uma descrição de quê? Tem algo aqui muito forte, visível aos olhos de João, que eu não sei o que é exatamente, mas que pareceu com uma corrente. Então, essas metáforas que a Bíblia se utiliza, especialmente Apocalipse, elas devem ser, penso eu, olhadas com um certo equilíbrio por parte do crente. Não se amarrar ao ponto de dizer que é literal, corrente feito de aço, e nem chegar ao ponto de simplesmente deixar para lá que isso é uma metáfora mesmo, não quer dizer coisa nenhuma. São dois extremos. Então, ele foi preso, literalmente preso com alguma coisa muito forte. Quem foi preso por esta corrente? É impressionante a quantidade de qualificações que João faz para descrever o preso. E ele já tinha feito isso em Apocalipse 12, no versículo 9, quando ele disparou uma série de títulos referentes ao diabo, para explicar exatamente a que ele estava se referindo, lá no capítulo 12. E agora ele praticamente repete, porque ele diz aqui, a antiga serpente. 3 designações ele faz uma atrás da outra. Bastava uma, mas ele faz 3, para deixar claro, em primeiro lugar. Segundo, para mostrar a diversidade de títulos e de qualificações que o diabo tem, todas negativas e todas extremamente hostis a Deus e ao seu povo. Deixar muito claro do tamanho da malignidade deste ser que estava agora em evidência. Então, João, quando falou do Armagedon, da guerra, Cristo voltando, matando os outros com a espada e prendendo o anticristo e tal, ele deixou Satanás um pouquinho para depois, porque ele ia concentrar
no destino de Satanás e no que ia acontecer com ele, pelo menos por um certo tempo. Primeira qualificação: antiga serpente. Referência óbvia a Gênesis capítulo 3, quando o diabo, na forma de uma serpente, tentou e conseguiu derrubar o primeiro casal no pecado. E até hoje se fala em serpente como sendo aquela serpente, sendo o diabo, e o diabo sendo aquela serpente. Então, quando começa um e termina o outro, a gente nem sabe direito. Mais uma vez, é uma metáfora. Era uma serpente de fato, mas era muito mais do que uma serpente. Não era isso é uma serpente comum, uma serpente diferente, tal, mas comum. Era só uma serpente e Deus deu voz a ela e pronto. Não era comum, mas até esse ponto. O que ela tinha de diferente é que ela falava só. Não. Já seria bem diferente uma serpente falante. Serpente já apavora calada, imagina falando. Seria uma voz horrorosa, imagina. Seja como for, muito mais do que apenas uma serpente falante, era o próprio diabo, aquele ser criado, belíssimo por Deus, brilhante, inteligente, brilhante, literalmente inclusive, que se revoltou contra Deus, caiu, e tornou-se maligno, e ele então se apossou da serpente. E ali a Bíblia fala tanto de um como do outro. Então era uma serpente, sim, literal, e era o diabo, literal, podemos dizer, que se apossou daquela serpente. Então ele diz logo aqui que era a antiga serpente, para não deixar dúvidas, mostrando o tempo de atuação daquele ser que agora estava sendo preso pelo anjo. Ele está atuando há quanto tempo no nosso mundinho aqui? Desde o início. É o inimigo antigo, e o nome antigo está aqui. Antigo. Lá nos começos, lá estava ele já lutando contra Deus, contra a humanidade. O diabo, segundo nome que João dá a esse ser, repetindo o que ele já havia feito no capítulo 12, diabolos, dado à calúnia, difamador, que acusa com falsidade. Jesus chamou Judas de diabo, um título. Jesus chamou outros de filhos do diabo, ou chamou o pai deles, ou disse que eles eram filhos do diabo. O diabo era pai deles, um nome não usado no Antigo Testamento, curioso, apenas no Novo Testamento. E o terceiro nome que João dá é Satanás, de origem hebraica o nome, que significa adversário, alguém que se opõe a outro, e esse praticamente se tornou o nome próprio do diabo, deste ser angelical, ruim, que tornou-se o pai da mentira, chefe dos demônios, príncipe dos espíritos maus, o inimigo maior de Deus. Esse nome, Satanás, na forma hebraica, óbvio, é várias vezes usado no Velho Testamento, especialmente no livro de Jó. A sequência de ação aqui é vigorosa e muito dramática. Observem isto, é muito interessante, tem muitos verbos aqui. Então o anjo segurou o dragão ou a serpente, que significa agarrar com força,
não é segura aqui esse copo enquanto eu vou ali abrir a porta, segura aqui. Não, não é. No original, esse verbo significa agarrar, segurar com força. Prendeu, obviamente com a corrente, amarrar, que significa originalmente amarrar. Então ele segurou com força, obviamente resistindo, como deveria estar o diabo. Ele amarrou com esta corrente, e por 1000 anos, não vou comentar agora sobre o milênio, vou dedicar uma pregação só para ele. Amarrou e lançou, jogou. Tem uma palavra mais informal, que alguns mais modestos no português dizem rebolar, né? Rebola aí, né? Então ele rebolou no chão, não é um português muito elegante não, mas tem. Então, significa isto, no grego, rebolar, no sentido de jogar com força, de lançar. Essa é a ideia. Lançou, jogou fora algo que estava na sua mão. Então, esses nomes são fortes. Como eu disse, para descrever uma ação muito vigorosa e dramática por parte do anjo. Lançou. Aonde? No abismo, que já explicamos, um lugar provisório. Curiosamente, não foi no lago de fogo, aonde já estavam o anticristo e o seu companheiro falso profeta, que foram lançados vivos no lago de fogo, conforme já mostramos na semana passada. Satanás não, ele foi lançado no abismo, esse lugar razoavelmente comentado na Bíblia, como eu usei várias passagens para tentar mostrar pelo menos mais ou menos o jeitão desse abismo, um lugar de demônios, preso, de prisão de demônios, que até os demônios tinham medo de lá, não queriam estar lá, pelo menos em algumas ocasiões, como vimos aquelas com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele jogou no abismo, depois fechou o abismo, e a última descrição, o último verbo é lacrou o abismo, botou um selo, mesma palavra usada para dizer que o crente é selo do Espírito Santo. O crente é selado, ele é lacrado, ninguém pega, ninguém toca. O rei assinava um documento, aí colocava cera, um pedaço de cera no documento, e ele colocava algo quente para a cera derreter e ficar ali junto com o papel, e ele botava o seu selo e uma marca que era só dele, estava lacrado, estava dado como original, e ninguém podia alterar uma linha. Hoje, quando um órgão oficial do governo vai examinar alguma empresa ou um local e interdita, o que faz? Sai lá, fecha a porta com chave e vai embora. Não só isto, fecha a porta com a chave que retirou do proprietário, com o poder que tem, retira lá a chave e lacra. O que quer dizer isso? Ninguém entra mais ali dentro, nem o dono, que tem direito por lei, mas a lei naquele momento proíbe o próprio dono de entrar, porque está lacrado por autoridades do próprio governo. Então, fechar é pouco, feche bem com chave. Aquele restaurante que está vendendo comida estragada, vão lá e feche, dê 2 voltas na chave, até o proprietário ajeitar e consertar esse restaurante. Não, lacre, e fica lá grande, visível, para todo mundo ver. Aqui tem um selo próprio, uma maneira própria de lacrar. É curioso o nível de detalhes que a gente tem aqui. Ele lacrou o abismo. Ninguém toca aqui, ninguém mexe.
E a imagem, então, é muito forte. Imagine um criminoso de alta periculosidade, confinado a uma prisão de segurança máxima, preso na Solitária, que é o lugar de terror dos presos, é a tal da Solitária. Eu já li histórias nesse sentido, reais, é muito curioso como eles têm pavor da Solitária, porque é sozinho lá. E não fala com ninguém, inclusive, muitas vezes, muitos ficam desequilibrados mentalmente, mais do que reação, né? Aí alguém é preso na Solitária, fecha as grades, lacra, de alguma forma, com trancas poderosas, e vai embora, a pessoa fica lá, dentro daquela Solitária lá. Isso descreve o que aconteceu com o diabo? Não, ainda é pouco. Porque ele ficou lá dentro amarrado. Não esqueçam da corrente. Não esqueçam da corrente. Ele estava amarrado dentro do abismo que foi fechado e lacrado. É o que João pôde ver para descrever isso. Olhem o que vai acontecer com esse ser extremamente arrogante, poderoso, perigoso, sagaz. É isso aí. Quando chegar a hora dele está decretada, está determinada, é isso que vai acontecer com ele. Absolutamente isolado de tudo e de todos e amarrado. Muito forte. Um tratamento duro da parte de Deus. E provisório ainda, como eu falei. É interessante que, às vezes, a Bíblia descreve grandes eventos com poucas palavras. Eu comentei isso, acho que semana passada, quando falei do Armagedon, um negócio enorme, gigantesco, ela fala bem pouquinho da guerra. E aí Jesus veio com sua espada na mão, um manto tinto de sangue, com seus acompanhantes celestiais, para enfrentar o anticristo e seus exércitos e tal, e quando lê, num versículo só acabou tudo. A gente fica quase frustrado. Eu queria ver essa briga aí, essa guerra com mais detalhes, se possível em 4K. Mas a Bíblia não descreve, muitas vezes. E às vezes a Bíblia fala de algo com detalhes mínimos. Parece que Deus resolve botar uma lente microscópica. Eu acho isso interessantíssimo. Não tenho resposta, não me sinto frustrado como estudante estudioso da Bíblia, que sou, para ir mais fundo, dá vontade de ir, e como é que foi esse Armagedon mesmo, e como é que foi essa luta, não sabemos. Mas aqui, João, o Espírito Santo resolve, através de João, informar com absoluta precisão essa questão da prisão de Satanás. Ele diz quem foi preso e diz de 3 nomes diferentes, como eu disse. 3, bastava um. Onde foi jogado, a forma como ficou lá, amarrado, e o tempo que ficou lá, 1000 anos. Mas ainda é pouco. Agora, na segunda parte do versículo 3, nós temos o motivo pelo qual ele foi preso e o que foi feito com ele depois disto. Olha a quantidade de informações que nós temos. Por isso é que eu desisti de ir para o versículo 4, nesta pregação. Eu olhei assim, não, acho que dá para pregar aqui o capítulo todo logo. Aí fui cortando, lá pelas tantas, digo, não chego nem no 4. Aí desisti. Vou ficar mesmo de 1 a 3 e pronto. Porque é muito rico. A gente começa a ver e abre-se leques, vão se abrindo diante de nós. O motivo aqui é impressionante, isso aqui. Se alguém lhe perguntasse, escreva aí, papel e lápis, escreva aí por que motivos você acha que Deus mandou prender Satanás. E me deu papel grande. Pode ser 3 papéis, ao máximo. Motivos para Deus prender Satanás. O que não falta é motivo.
Pois é, eu só quero 5 motivos. Já ficou um pouco difícil aí, só 5. Não, eu quero 3. 2. Eu quero 1. Seria muito curioso esse teste um dia na escola dominical. Escreva aí, cada aluno, um motivo pelo qual Deus prendeu Satanás com uma corrente, trancou no abismo, fechou, lacrou e lá ficou 1000 anos. Diga aí, 1. Aí você ia pensar, o que eu vou escolher? É dificílimo, eu não sei, tenho a menor ideia como é que eu iria resumir tudo. Não é nem resumir, é escolher e deixar outros de fora, a não ser que o motivo fosse por todos os motivos do mundo, ponto. Esse é o meu motivo. Hora de estudar a Bíblia é uma hora dessa. Quando nós vemos que o Espírito Santo descreveu numa frase o que ele achou de mais importante para justificar a prisão do diabo. Claro que o Espírito Santo poderia ter dado mais 2 motivos, 3, 4, como eu disse, 3 páginas, mas 1 só. Então mostra a importância. E quando você pensar em Satanás, você precisa associar algo desta, eu ia dizer dica, mas é muito mais do que dica, desta informação valiosíssima que nós temos do próprio Espírito Santo, que inspirou João a colocar, bote aí 1 motivo, João. E se eu não tivesse lido a passagem, poderia dizer, todo mundo fecha a Bíblia e vamos adivinhar que motivo é esse. Mas aqui está, para que não mais enganasse as nações. Resumiu tudo num só verbo. Um só verbo. Como Deus resumiria num só verbo a atividade do diabo na terra? Um verbo: enganar. É impressionante. Curioso é que nem tem a palavra pecado aqui. É claro que essa palavra iria aparecer já se o motivo fosse dado mais espaço e mais palavras e mais itens e tal, lógico. Mas a essência é engano. Ele enganou. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo chamou de o pai da mentira. João 8:44. Vós sois do diabo, falando para judeus da época dele, que é vosso pai, poderia falar para qualquer ser humano que não tem Cristo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Segunda vez, quando ele profere mentira, terceira vez em que Cristo bate na tecla de engano, engano, engano. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. Quarta vez, e pai da mentira. Quinta vez. Então Jesus falou de uma maneira super concentrada aqui, bem pouquinho sobre o diabo, e o que ele falou 5 vezes no mesmo tema. Uma vez ele falou em homicida, interessante. Talvez se referindo ao aspecto espiritual do homem, que ele levou o homem a pecar, e tal, não vou entrar nisso aí agora. Mas ele falou uma vez em homicida, logo entrou aí a questão de mentira, e lá ficou 5 vezes. É muito. Aí vem o Espírito Santo e diz, João, resuma numa só frase, ou num verbo, o que o diabo faz de pior neste mundo, aos meus olhos,
Deus falando. Engano. Foi o primeiro ser criado que mentiu, e é o modelo maior de todo aquele que, de alguma forma, engana. E vale a pena ler outras passagens. Vale a pena. Até porque, hoje em dia, o engano e a mentira está entrando no mundo de uma maneira muito suave. Entrando no mundo, não. Deixe-me dizer. Estamos numa fase em que a ideia da mentira, que é tão antiga quanto, claro, o próprio pecado, mas a ideia de mentira está assumindo, isso aqui é novo, está assumindo uma forma muito suave, sutil, até em inglês, fake news, por exemplo, é o fato mesmo, e de uma maneira assim, que é coisa de jovem, e essa internet, né? Essa internet é cheia de... Você não sabe mais o que é verdade, o que não é, você não sabe se aquele foi uma montagem do presidente falando, ou se ele falou mesmo, ninguém sabe mais nada, pois é, negócio de... Sabe como é, né? Negócio de fake e tal, e vai, e de uma maneira bastante desfigurada do aspecto altamente pecaminoso, agressivo à santidade e à veracidade de Deus. E essa fase está assim, em que autoridades máximas de países, de nações, mentem com o maior descaramento e por escrito. Bota lá no tal do Twitter, bota uma mensagem, diz uma coisa, amanhã diz outra, depois eu não quis dizer aquilo, disse foi aquilo, e muda tudo. E ninguém está preocupado com disse, com desdisse, que se é fato, se não é fato, ninguém. Não se espera mais, não se choca mais. Não, peraí. O governador disse isso, um senador falou aquilo, um juiz da Suprema Corte, o presidente falou isso. Isso mexia antigamente. Já tinha pecado no mundo, óbvio, já tinha mentira, já tinha engano, mas pelo menos era um pouco mais disfarçado. Ou a verdade, vamos dizer, um pouco mais valorizada. Mas acabou-se isto, e é até moderno, você dizer sem dizer, você iludir, você enganar, você dizer o que não é para ser dito, e fake. Então eu gostaria, e um dos motivos pelos quais eu fiquei só nesses 3 versículos mesmo, é porque eu sabia que eu queria parar um pouco, como estou fazendo, e enfatizar esse aspecto satânico do engano. Qualquer forma de engano, de mentira, de fake, de que é e que não é, de que não é, mas é extremamente agressivo a Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 8 em diante. Segundo aos Tessalonicenses 2, oito em diante, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Falando do anticristo aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia, lá vem ele, de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. Então fala em mentira, fala em verdade, para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira.
Tá bom, Paulo, de falar em mentira e verdade, tá não. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Estão vendo? É impressionante, a Bíblia está aí dizendo o tempo todo a gravidade disto. Você quer fazer um favor ao seu filho, sua filha pequena, que agora está treinando a ser gente? Não admita mentira. Seja duríssimo. Quando sua criancinha linda de morrer ou de viver, quando ela mente, quer lhe enganar, lhe enrolar, ela está fazendo algo satânico. O pastor Mauro agora exagerou. Chamar o meu filhinho com aqueles olhos, com aquele sorriso, o meu filhinho, a minha filhinha linda, de Satanás. Não estou chamando de Satanás, embora Cristo chamou Pedro de Satanás, hein? Chamou, mas de uma forma que precisaria explicar. Mesmo assim, eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que ela está fazendo algo típico do diabo. Claro, é mentira da criança, que já tem pecado dentro. Então, saiu dela aquela mentira. Mas Cristo disse que o pai da mentira é o diabo, que ele nunca se firmou na verdade, que ele, desde que se corrompeu, obviamente, e que qualquer ato de engano e de mentira imita o diabo, é algo típico dele. É interessante quando alguém diz assim: rapaz, você não está dizendo a verdade, não. Está me chamando de mentiroso? Muita briga sai assim. Está me chamando de mentiroso? Não estou lhe chamando de mentiroso. Eu disse que você não está dizendo a verdade. Espera aí. Não dizer a verdade é mentir. Então você, quando diz que eu não estou dizendo a verdade, diz que eu menti. Se você disse que eu menti, você está dizendo que eu sou mentiroso. Errado, raciocínio errado. Uma pessoa, porque mente uma vez, não se classifica naturalmente como uma pessoa mentirosa. Um mentiroso é alguém que mente no dia a dia, nos seus relacionamentos, faz parte do comportamento dele. Mentir, isso é que se classifica de um mentiroso. Agora, quem mente está agindo como um mentiroso age naturalmente, embora aquela pessoa diz uma mentira 2 vezes por ano. Então ninguém vai dizer uma pessoa mentirosa, mas que mentiu, mentiu. E que foi contaminado pela mentira de alguma forma, foi. Mas ser chamado de mentiroso é exagero. Então, quando se diz uma criança, quando está mentindo, está agindo, lembrando, agindo, fazendo algo que é típico do diabo, é exatamente isto. E essa não vai ser daquelas fases que eu vou depois ir para casa e dizer: aquilo eu acho que eu não devia ter dito, fui forte demais. E tem, muitas vezes, saibam que tem, eu passo a semana todinha sofrendo. Porque eu disse aquilo, foi forte demais, devia ter maneirado um pouco e tal. Mas o momento aqui, venham para cá e falem aqui para vocês verem como é. Não é fácil. E você se empolga demais e acaba dizendo coisas um pouco mais fortes do que deveria. Às vezes, viu? Às vezes. Uma vez de 10 em 10 anos. Não deixe seu filhinho aprender a mentir. Aprender não, que ele já aprendeu. Ele já nasce mentiroso. Pastor, o senhor está me cutucando com vara curta. Espera aí, você ensinou ele a mentir? Quem ensinou ele a mentir? Você disse: meu filho, minta. Se mentir, ganha um chocolate. Ou se mentir, bom, palmada hoje, raramente um pai ou uma mãe dá, é uma coisa quase em desuso já. Mas leva um carãozinho, uma coisa assim, o pai bota cara feia. Pronto, cara feia se mentir. O menino vê que é uma coisa que o pai não gostou e tal, e reage. E ele continua mentindo 1 vez, 2, 3. Então, por quê? Porque ele já nasceu aprendendo com a mentira aprendida dentro dele. Mentira e um monte de outros pecados. Claro, ele tem a natureza pecadora. Então, quem mente está
imitando, fazendo algo típico, característico do diabo. Não há mentirazinha branquinha, bonitinha, e mentira é mentira. Tem situações tais em que nós poderíamos até desqualificar como mentira, no sentido que a mentira é qualificada como pecado, engano ou coisa assim. Aí daí vem as exceções de mal menor, mal maior, numa guerra, para livrar 10, mente a 1. Aí vem as exceções que mais, às vezes, complicam uma discussão, uma exposição assim, do que ajudam. É quando alguém gosta muito de polemizar e puxa todo tipo de argumento. Mas mentira, saia fora, saia de perto da mentira e não deixe o seu filho se acostumar com isso. 2 Coríntios 11:3. É curioso que eu cresci e fui educado num lar não cristão legítimo, cristão só de nome, e por algum motivo, meu pai e minha mãe, mas marcou mais meu pai mesmo, tinha ódio de mentira. Nisso eu fui muito ajudado, nesse aspecto. Não era nem como uma coisa espiritual, porque eles não tinham conhecimento espiritual, se converteram adultos já. Tudo, mas mentira era algo absolutamente proibido para os 6 filhos dele. Tá aí, ele, vocês conhecem o jeitão dele, calmo, né, risonho e tal, virava bicho quando um filho mentia, e graças a Deus por isto, porque quando eu me converti e me tornei pregador e tudo, ficou muito mais fácil. E a raiva que eu sinto da mentira é mais autêntica ainda, porque desde criança eu aprendi a ter raiva da mentira como Deus tem. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, olha o verbo aí, qual é o verbo? Enganou. Por que é que Satanás foi preso? Para não enganar mais as nações. Tudo coincide, tudo bate uma coisa com a outra. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também será corrompida a vossa mente, tal, e a passagem continua. Versículo 13 do mesmo versículo, do mesmo capítulo 11, de 2 Coríntios, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Olha a ideia de falso, hein? Contrário ao verdadeiro. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, pois, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tudo no engano, tudo na ilusão. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Então, Satanás foi preso, um motivo, para não enganar mais. Curioso, as pessoas, não. O que tem escrito aí? As nações. Interessante. Isso é muito mais do que a capacidade de enganar um a um. Óbvio que ele engana um a um. O próprio Novo Testamento deixa isso claro. Mas isso aqui mostra que Satanás tem uma inteligência enorme para enganar nações inteiras. Genial para conceber planos malignos, longos, de longo alcance, uma capacidade de planejamento tremenda e um poder de execução fantástico. Porque não é que ele engana você ali, eu aqui, outro ali, vai enganando de um por um. Ele engana, além de um por um, nações inteiras. Não é à toa que ele é chamado de o príncipe deste estado, né? O príncipe deste país, o príncipe deste mundo, o Deus deste século.
É assim que ele é chamado. Quero encerrar com uma observação. O que foi feito depois que ele ficou 1000 anos preso? Depois eu vou falar sobre os 1000 anos com calma. Depois disto, lago de fogo nele, Senhor. Lógico, já estão lá o falso profeta e o anticristo, que eram empregados dele, subordinados a ele, ao diabo. Então, lago de fogo, já foi muita condescendência o senhor deixar só 1000 anos ele amarrado ali, devia ter ido direto para o inferno, logo o lago de fogo eterno. Depois de 1000 anos ele vai ser solto. Ah, não. Solto. Satanás solto. Se eu tivesse o atrevimento de questionar a Deus, pode ter certeza, aqui seria um ponto. Senhor, depois de tanto estrago que esse ser maligno fez, tanta desgraça, agora que ele está preso, está quieto, à força, na marra, preso, amarrado, selado e lacrado, o mundo em paz, no milênio, que nós vamos descrever o milênio, o lobo habitando com o cordeiro, uma maravilha. Tu vais soltá-lo de novo? Senhor, não faça isso não. Claro que eu jamais questionaria Deus, como o Jó disse, quem é que vai questioná-lo? Quem vai perguntar a ele que faz? E ele, em outra palavra, diz, quem é que vai colocar a mão no meu braço e dizer que fazes? Então, ninguém ouse questionar a Deus. E não é só por isso que eu não vou questionar a Deus, por temor que tenho, e respeito que tenho, mas, para ser franco, eu não tenho a menor vontade de questionar a Deus, porque eu confio completamente na sabedoria dele, embora pareça estranha aos meus olhos, aos nossos olhos, esquisita, mas a gente tem fé dada pelo Espírito Santo para isso mesmo, para investir essa fé e dizer, eu confio que se vai ser assim, é porque é melhor para a raça humana, para Cristo, para os demônios não, para os anjos, para os santos de Deus, melhor, Deus quer assim. Então pronto. Pensando bem, há uma pequenina expressão aqui, várias vezes usada na Bíblia, de onde vem uma explicação, e nós gostaríamos de ver uma explicação para a nossa lógica, e vem essa palavrinha. É fantástica, é uma expressãozinha pequenina, na realidade é uma palavra mesmo, 3 letras no grego, 3, D-E-I, Dei, mas é forte. Sabe o que ela significa? Sabe como ela é traduzida? É necessário. Está aqui ela, Apocalipse. É necessário que ele seja solto. Isso é tudo. E se pensarmos bem, é uma resposta válida, racional, lógica. É necessário aos olhos de Deus, do Deus soberano, todo-poderoso. Precisa explicar um segundo motivo? Não. É suficiente. Deveria ser suficiente para o ser humano que se subordina diante da majestade e da soberania de Deus. É necessário. Significa a necessidade de, convém, é correto e próprio. E ela é usada num sentido particular, aqui citando Strong novamente, abre aspas, necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente por aquele propósito que se relaciona com a salvação dos homens,
pela intervenção de Cristo e que é revelado nas profecias do Antigo Testamento. Fecha aspas. Ou seja, ela é utilizada, como eu falei, em momentos que a gente gostaria de uma explicação, e lá vem a palavrinha, tum, é necessário. Você quer um motivo? É este. Não, mas isso não é motivo. É. Se você acha que não é motivo, uma grande prova e indicação de que você não tem fé em Deus. Ou a sua fé está em pedaços, se você a tem. Se você se sente requieto, com faltas de explicações de Deus nas Escrituras, e especialmente quando essa expressãozinha está aí, é necessário, e isso não lhe satisfaz, sua fé precisa ser consertada, ou você nem a tem. Muito usada, inclusive eu notei, eu fiquei surpreso, a quantidade de vezes que essa expressão, eu fiz uma busca detalhada, das vezes que essa expressão, que é, na nossa versão tem é necessário, ou então tem importa que, essas duas expressões no português que traduzem a mesma palavrinha D-E-I. Muito utilizada essa expressão, essa palavra por Jesus, por Pedro, Paulo e João, os 4. E eu tinha aqui um monte de passagens para ler. Eu digo, não, aqui eu acho que eu vou fazer uma pregação um dia só sobre essas passagens, tudinho, para ver situações em que Deus explicou assim, para a gente ficar, por que isso? Está na Bíblia a resposta. Está na Bíblia? Eu nunca notei a resposta, pois está lá. Vamos ler, vamos, qual é? É necessário. Isso não é resposta para você. E a partir de hoje deveria ser. Entendi. É necessário. É tudo que Deus quis me explicar. Ele não quis explicar mais nada, não. Não. Curioso. Agora ele explicou porque Satanás foi preso. Isso ele explicou. Por que Satanás foi preso? Porque é necessário. Não. Para não enganar mais as nações. E por que ele vai ser solto? Porque é necessário. Bonito, isso eu acho lindo. Essa forma de Deus ser, sem dar satisfação às nossas curiosidades, às vezes curiosidades lícitas, as nossas vontades de conhecer, mas ele não dá satisfação ao sabor do que você quer conhecer ou quer deixar de conhecer. Ele dá a satisfação e ele explica o que ele quer. Então aqui está um caso típico. Por que Satanás foi preso? Está explicado. Por que ele foi solto? Não está explicado, além de necessário. E curioso é que o estrago vai ser enorme, de fato, quando Satanás sair desse lugarzinho lá, quer dizer, aquele lugar horroroso chamado abismo, vai ser um estrago grande, revolta na terra, guerra, a famosa guerra de Gog e Magog, vai ser uma confusão enorme. Tão presinho que ele estava lá, lacrado, não tinha, nem a Polícia Federal chegava lá para romper o lacre, ninguém mexia lá. Deus soltou o dragão, como ele é chamado, e o estrago foi de fato grande. Mas sejamos sábios e peçamos a Deus que Ele enche o nosso coração com a explicação. É necessário. Pronto. E vamos aproveitar as boas notícias. Se não é uma boa notícia que ele vai ser salvo, apesar de tudo no sentido porque Deus quer assim, mas não é uma notícia agradável e tal, vamos aproveitar a notícia agradabilíssima que ele vai ser preso com uma bruta de uma corrente que a gente não sabe nem explicar, e Cristo acabou de voltar, destruiu os exércitos do anticristo, matou todos os rebeldes do mundo, prendeu e isolou Satanás. Tudo isso são passos preparatórios de Cristo para o seu reino milenar na terra. Isso são notícias espetaculares. Não vamos deixar que a soltura de Satanás venha estragar tudo isso. E ele vai ser solto um pouco de tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e a aplicá-la melhor em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.